você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vamos ler o que diz o texto. E eu sei que Deus tem algo especial para o nosso coração, amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, pela vida de cada pessoa que decidiu deixar tudo hoje e vir aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. Pai, fala conosco, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Teu Espírito fale conosco, que, Senhor, o Senhor encontre em cada uma de nós aqui um coração aberto, uma terra boa, uma terra frutífera, que a semente da palavra de Deus possa produzir muito fruto na nossa vida. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Amadas, na verdade eu não ia pregar essa ministração, eu ia pregar ela domingo na minha igreja. E eu ia pregar uma outra sobre a autoestima da mulher, né? Nós estamos no Outubro Rosa. Mas, gente, desde que eu cheguei aqui no culto, que Deus só fala a mesma coisa. Em todos os louvores, em tudo. É tudo sobre como Deus está com a gente, em qualquer situação, nos momentos difíceis. E eu já estava ali, não é possível. Eu já estava um pouco na dúvida, né? Meu Deus, Senhor. Aí eu não vou ver agora que a música do coral cantar. E cada música que vinha cantava. Eu disse, não, tá bom. Já deu, Jesus já falou comigo. Então, eu sei que de alguma maneira Deus tem algo especial para falar com a gente. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que algumas coisas. É isso, gente? É, gente. E sabemos que as coisas boas concorrem. É isso? Diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram chamados segundo um propósito. Todos nós que estamos aqui fomos criados para um propósito. Isso significa que não existe nada na nossa vida, nenhum acontecimento que aconteça por acaso ou por incidente. Tudo é propósito de Deus para o nosso bem. E muitas vezes na nossa vida acontecem muitos imprevistos, muitas interrupções, algumas crises, alguns sofrimentos, alguns momentos difíceis que terminam por abalar o nosso coração, a nossa alma, nos fragilizar. Mas quando a gente tem essa convicção do que Romanos fala, que todas as coisas cooperam para o bem, tudo fica tão diferente na nossa vida, não é verdade? Em todas as coisas a gente precisa tomar esse texto como uma vida mesmo para a gente. Porque às vezes a gente passa por algumas coisas, a gente não acredita, mas a gente tem que pensar, todas as coisas cooperam para o bem. A gente perde um voo, aí a gente fica chateado porque perdeu o voo, mas aí depois logo a gente lembra, não, tudo coopera, né? Vai que nesse avião vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque nós que somos cristãos já temos esse entendimento. E quando nós entendemos aquilo que o texto diz, que tudo coopera na nossa vida, é mais fácil compreendermos. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Deus sonhou com a gente. Ele nos ama. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer com a gente. Ele conhece o nosso peso, a nossa altura. Sabe, nós não estamos aqui por acidente. A gente não veio do acaso, né? Deus desejou. A Bíblia diz que antes de criarmos, Ele desejou, Ele sonhou com a gente. Então, cada uma de nós que estamos aqui, cada um de nós somos especiais e somos feitos para um propósito. Às vezes acontecem alguns momentos difíceis na nossa vida, né? E até como vocês estão conversando muito sobre isso nesse mês, o câncer de mama, ou o câncer de colo de útero, ou uma enfermidade, é uma crise, né? É uma interrupção no meio da nossa viagem. E nós que somos mulheres passamos por muitos problemas
como esse, né? Às vezes uma enfermidade, às vezes um problema na família, uma traição, às vezes um problema com o filho. E quando essas crises chegam, a gente precisa ter bem firmado que tudo coopera para o bem e que nós fomos chamados segundo um propósito. Mas quando esses momentos difíceis vêm, às vezes a gente esquece esse texto, não é verdade? É difícil a gente recorrer a isso. A gente se desespera e a gente começa a chorar e contender contra Deus. E a gente fica, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Não é verdade, gente? Eu estou falando alguma mentira? Vocês falam aqui comigo? Não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode perguntar a Deus por quê? Porque durante muito tempo na igreja, as pessoas diziam assim... não fala para Deus por quê, não pergunta a Deus por quê. E a gente tinha aquela impressão de um Deus lá distante, né? Que tá assim, se a gente perguntar a Ele por quê de alguma coisa, Ele já tá com o cetro dele para descer na cabeça da gente. Não é? A gente não tem essa impressão? A gente tinha até medo de perguntar. Não, você pode perguntar a Deus por quê. Sabe por quê? Porque você é filha amada do Pai. Sabe? Um filho, ele não tem vergonha de perguntar nada para o pai. Tem, gente? E a religião nos intoxicou, tentou dizer para a gente que a gente não pode perguntar certas coisas para Deus. Não, gente, a gente tem liberdade para falar com Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Vai ser muito mais proveitoso para você perguntar para quê. Você precisa entender o que é que atrás dessa situação difícil que você está vivendo. Para que vai cooperar? Qual é o bem? Como Deus quer que você saia desse momento difícil? Talvez um diagnóstico, né? Talvez uma amiga. Que às vezes a gente não está sofrendo esse momento, mas tem alguém perto. Às vezes a gente não sabe nem dizer, não sabe nem o que falar para uma pessoa dessa. E o texto de Atos diz que tudo coopera para o bem, porque todos nós fomos chamados segundo um propósito. E hoje eu queria caminhar com você no livro de Atos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 28, e mostrar que o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito. Ele tinha sido chamado segundo um propósito. Deus o havia chamado para fazer uma viagem, para ir até Roma. E lá ele ia pregar o evangelho para César. E no meio dessa viagem aconteceram várias interrupções, várias crises, vários problemas, várias situações na vida de Paulo. O texto de Atos 28 diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: quando estávamos já em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensaram que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe da ilha. Ele nos recebeu muito bem. E durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Deus havia chamado Paulo para um propósito, segundo um propósito, como Deus nos chamou. E Paulo estava embarcando para Roma. Na verdade, o capítulo anterior, o capítulo 27, conta a história de Paulo. Ele entrou no navio como prisioneiro. Ele entrou como prisioneiro para ser julgado em Roma. Mas era a missão, era o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Só que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente fica assim, às vezes, pensando: meu Deus, como um homem tão íntegro diante de Deus, que tinha escolhido fazer a vontade de Deus, que tinha aberto mão de tantas coisas na sua vida, um homem que estava pregando o evangelho, se dando por amor às vidas, teve
tantas interrupções no meio do caminho. Tantos sofrimentos, tantas situações difíceis. O capítulo 27, gente, se você ler, você vai ver. Paulo passou tufões, tempestades, e tinha tudo para morrer, para nada dar certo. E você vai ver que nesse texto, ele só conseguiu sobreviver, porque ele era um homem de Deus, ele ficou amigo do piloto, iam matar os prisioneiros, ele salvou os prisioneiros. Enfim, depois de tudo que ele passou, o navio se perdeu. E eles foram parar em uma ilha chamada Malta, que foi esse texto que a gente acabou de ler. Era necessário que Paulo caísse em uma ilha chamada Malta. E quando a gente lê esses tufões, esses naufrágios, essas tempestades, tantas situações difíceis na vida dele, a gente fica, entendendo a realidade da vida cristã. Porque muita gente pensa que a vida cristã é uma vida assim, tão cheirosinha, tão gostosinha, tão bonitinha, tão perfeitinha, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas na verdade, no mundo nós vamos ter momentos difíceis. No mundo nós vamos passar por algumas interrupções na nossa viagem. Paulo estava fazendo uma viagem e ele sofreu uma interrupção brusca. Ele teve que parar em uma ilha. Ele estava indo para onde? Para Roma. Ele estava indo para Malta, gente? Não, ele estava indo para Roma. Mas algo que nós temos que ter em mente nesses momentos, nessas situações difíceis, nesses diagnósticos ou qualquer outra ilha que nós vamos enfrentar, é que todas as coisas cooperam para daqueles que foram chamados segundo um propósito. Sabe, o texto diz: é necessário que vá dar a uma ilha. O texto diz que era necessário que Paulo fosse bater naquela ilha de Malta. E a ilha, gente, é um lugar que a gente não gosta muito de estar, Porque quando a gente é pequenininho na escola, a gente estuda que a ilha é um pedaço de terra coberto por água de todos os lados. Ninguém gosta de ficar ilhado. Gosta, gente? A não ser que seja uma ilha paradisíaca no resort, Mas caso contrário, ninguém gosta de ficar preso. É difícil ficar ilhado. Mas o texto é claro quando diz: é necessário que vá dar a uma ilha. E muitas vezes a gente vai parar em uma ilha na nossa vida. Uma situação difícil. Uma perda de alguém, um luto, um diagnóstico. É uma ilha que muitas vezes nós estamos enfrentando. E eu acho interessante que no meio cristão não deveria existir isso. Mas o que acontece quando a gente está numa ilha na vida? Todo mundo aqui já passou um momento na ilha. Já ou não já, gente? Se você já passou uma ilha na sua vida, levante sua mão. Você está entendendo que é uma ilha? Que é uma situação difícil? E às vezes quando a gente enfrenta uma ilha, a primeira opção que as pessoas dizem é o quê? É castigo de Deus. Ih, está em pecado, Deus está tratando, Deus está moldando, Deus está espremendo. Eu não sei o que as pessoas têm uma noção de querer ser Deus, não é? De querer dizer o que é de cada situação na nossa vida, Se a pessoa for solteira, tem gente que já diz logo, está em fornicação. É ou não é, gente? É castigo de Deus, porque ninguém pode sofrer, porque a pessoa já pensa que é castigo. E quando a gente olha a vida de Paulo, não. A vida dele estava tão íntegra, santa, irrepreensível, fazendo a vontade de Deus. Não era nada de castigo de Deus. E aí, quando a gente não diz que é castigo de Deus, a gente disse que foi culpa de quem? Do diabo. Ou o diabo leva muita culpa da gente. Leva ou não leva? Isso é o diabo, O diabo com raiva. O diabo com ódio de Paulo. Mandou ele para a ilha. E quando a gente vê o texto, a gente vai perceber que não era isso que estava acontecendo. A própria palavra disse que era necessário que fosse dar a uma ilha. E muitas vezes Deus permite que a gente vá ficar um tempo em uma ilha. Por quê? Porque Deus nos chamou para um propósito. Fala comigo, propósito. Amém, gente? E o que é que Deus quer com a gente numa ilha? Primeiro, na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. O que é que a gente leu no versículo 3, 4 e 5? Que Paulo ajuntou um feixe de gravetos e estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, se agarrou na mão dele. E aí o que é que aconteceu? Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não lhe deixa viver. Mas Paulo sacudiu a cobra dentro do fogo e não sentiu nada. Na ilha é um lugar onde nós vamos descobrir mais de Deus. É onde a gente vai viver milagres. É onde a gente vai viver o sobrenatural. Porque eu tenho certeza que se eu pudesse dar um microfone a cada uma de nós aqui,
Todo mundo ia ter um testemunho para falar de um milagre, de uma provisão, de um sobrenatural que viveu aonde? Numa ilha. Porque quando tudo está bem, a gente vê milagres fácil, gente? Vê, gente? Não vê. A gente vê milagres quando está faltando. Não é na nossa casa, quando não tem o dinheiro para pagar as contas, quando a enfermidade chega. Quando nós estamos passando as piores situações da nossa vida, as piores crises, as piores tempestades, é que nós temos as maiores experiências com Deus. Paulo estava ali na ilha, mas ele estava tendo uma forte experiência com Deus. Gente, a cobra picou ele, pá. Na mesma hora ele sacudiu a cobra no fogo e nada aconteceu. Por quê? Porque a ilha é um lugar onde nós vamos encontrar Deus face a face. É um lugar do sobrenatural de Deus. Então quando a gente está sofrendo, ou quando alguém perto da gente está sofrendo, por qualquer coisa que seja, como uma doença, uma enfermidade, como um câncer, nós precisamos ter esse entendimento. Ei, fica tranquilo, a ilha é o lugar de você ter uma experiência profunda com Deus. E essa experiência é, a cobra vai te picar e você vai sacudir no fogo, amém? Porque a Bíblia diz que a gente ia beber coisa mortífera, mas não faria dano, que nós íamos pisar em serpentes, escorpiões e não ia fazer mal nenhum a gente. Nós precisamos entender, na ilha Deus se revela a nós. Às vezes a gente quer conhecer mais de Deus e quando nós passamos na ilha, esse é o lugar onde nós conhecemos mais de Deus. É o lugar onde Deus se revela para nós como um Deus protetor, como um Deus provedor, como um Deus de milagres, um Deus de mudança. Por quê? Porque é isso que Ele quer fazer através de nós. Mas na ilha, além de descobrirmos mais de Deus, tem gente precisando da gente. O verso 8 e o verso 9 diz que Públio recebeu Paulo na ilha. Quem era esse homem? Era o chefe da ilha. Gente, esse homem era o maioral da ilha, era o homem mais rico da ilha, era o homem mais importante da ilha. Mas o dinheiro dele não podia comprar a saúde do seu pai. A Bíblia diz que o pai dele estava enfermo para morrer. Naquela época, gente, uma febre matava as pessoas. Por quê? Porque não existia medicina como existe no nosso tempo. Então, Públio precisava de quem? De um homem de Deus. Paulo foi cair numa ilha. Por quê? Porque na ilha tem gente precisando da gente. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia não diz que cooperam só para o nosso bem. Cooperam para o bem. Cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem da pessoa que está do seu lado, cooperam para o bem da sua família e das pessoas que precisam de você. Quantas vezes a gente está fazendo uma viagem, Deus interrompe nossa viagem e nos leva para uma ilha. Por quê? Porque na ilha é um lugar onde tem gente precisando da gente. A Bíblia diz que Paulo foi parar na ilha e ele orou pelo pai de Públio. O pai de Públio foi curado, mas não somente isso. Depois que ele foi curado, o que foi que aconteceu, gente? Todos os doentes da ilha vieram atrás. Atrás de quem, gente? Atrás de quem, gente? De Paulo. Por quê? Porque na ilha tem gente precisando da gente. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente passa uma situação difícil, um aperto. A gente só olha para a gente. Você já percebeu disso? Que a gente gira em torno de nós mesmos. Nós nos esquecemos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E que às vezes na nossa ilha tem gente precisando da gente. Aí você diz: ah, pastora, mas quem está sofrendo sou eu. Sim, mas Deus manda a gente na ilha para abençoar outras pessoas. Deus mandou Paulo ali porque tinha gente precisando dele. Quantas vezes eu entro no avião cansada, com sono, né? Aí eu digo: Deus, eu vou ter uma folga agora, tá? Jesus, eu vou dormir. Eu pego o meu travesseirinho e eu quero dormir. Eu digo: Deus, não manda ninguém sentar aqui do meu lado, não. Eu já fico pensando: eu não quero falar, eu quero dormir. Aí Deus manda uma pessoa com uma cara de angústia do seu lado. Aí você faz: eu já entendi o recado, Jesus. Eu nem queria conversar com a pessoa, nem queria falar de Jesus, eu queria mesmo era dormir. Mas, às vezes no avião tem alguém precisando da gente. Tem ou não tem? A gente está com sono, tá ou não está? Mas a gente não pode abrir mão. Paulo estava ali na ilha, tinha alguém precisando dele. Gente, a Bíblia fala de José. Que coisa linda é a história de José. Um homem tão íntegro, um homem que amava a Deus. Tinha tudo, não tinha falta de nada. De repente ele foi parar onde? Numa ilha. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado num poço. Depois vendido como escravo, trabalhou anos e anos para Potifar, foi leal, foi fiel, foi injustiçado, foi parar onde? Numa cadeia.
Gente, a cadeia de José não era essa cadeia que os presos da gente têm, não, direito a sair no dia das mães, não. Era uma masmorra que o camarada era colocado lá para morrer. A comida era o necessário para sobreviver. E José fica ali amargando anos e anos. Aí ele faz amizade lá dentro e diz assim, ó, quando tu sair, lembra de mim, não esquece não. Aí o amigo dele, vou lembrar. Lembrou? Lembrou, gente? Lembrou nada. José tinha tudo para amargar na ilha dele. Tinha ou não tinha? Tinha tudo para reclamar na ilha dele. Tinha ou não tinha, gente? E depois de anos e anos e anos amargando na ilha, de repente, Deus tira ele da ilha. E ele vira o quê? Governador do Egito, príncipe. E aí, aparece quem? Quem jogou ele na ilha. Imagina. Ainda para quê? Para pedir os irmãos dele. Gente, se fosse eu ou você no lugar de José, com certeza a gente ia botar como bom nordestino a mão nos quartos e ia dizer, já! Não era? Bem feito! Olhe Jesus me amando. A gente ia cantar sabor de mel. Não ia não? Ia ou não ia? Ia. Mas sabe o que eu acho mais lindo na história de José? É a maneira como ele responde. Ele olha para os irmãos dele e diz assim, não se aflijam. Não fiquem mal, não fiquem tristes pelo fato de vocês terem me mandado para cá, porque foi para salvar um remanescente, foi para salvar a vida de vocês, da família de vocês, do remanescente de Israel, que eu fui para a ilha. Gente, até de falar eu me arrepio. É ou não é? Porque a pessoa tem que ter muita consciência do seu propósito na ilha para falar uma coisa dessas. José era alguém que tinha consciência. Ele disse assim, rapaz, eu fui chamado segundo um propósito. Eu vim aqui, eu sofri anos e anos na ilha. Mas fica calma, era só para salvar o povo de Deus. Gente, nossa vida tem um propósito maior do que nós mesmos. Então nós precisamos ter consciência. Na ilha tem gente precisando da gente. Quantas mulheres lá fora estão precisando da gente nesse momento, estão enfrentando um câncer. E às vezes a gente só está olhando para a gente. E na ilha delas a gente não chegou até lá. Sabe, nós precisamos ter essa consciência. Por mais difícil que seja a situação que nós estejamos enfrentando, nós precisamos olhar para o lado e ver. Na ilha tem gente precisando da gente. Mas não somente isso, na ilha os domínios opressivos são anulados. Por quê? Porque aquela era um lugar de enfermidade. Existiam muitos doentes. Era uma ilha onde o domínio opressivo de Satanás comandava. Deus mandou Paulo para lá para quê? Para acabar com o domínio das trevas. Para que cessar aquela enfermidade. Gente, fala para mim se as orações com mais autoridade que você já fez na sua vida foi quando você estava passando uma situação difícil. Foi ou não foi? Foi. Porque é na ilha que a gente aprende a ter autoridade, não é? A gente se levanta, Satanás, dentro de casa. Sai em nome de Jesus, você começa a orar. Minha casa é abençoada, tá, em nome de Jesus. Por quê? Porque nos momentos difíceis nós somos tomados de autoridade divina para mandar os domínios opressivos serem anulados. Então, se você está passando uma situação difícil, se você está numa ilha, levante-se com autoridade. Deus mandou Paulo ali para se levantar com autoridade para dizer, enfermidade, saia dessa ilha. Orar, impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Mas não somente isso. Na ilha, nós somos abastecidos para prosseguir viagem. Ah, não, gente, eu amo isso aqui. Sabe por quê? Como foi que Paulo chegou na ilha? Ele era uma pessoa importante, assim que foi recebida com bem honra, como eu fui recebida aqui? Foi nada, gente. Ele chegou como o quê? Como prisioneiro. Com certeza nos pezinhos dele ou nas mãozinhas dele tinha corrente. Tinha ou não tinha? Tinha. Porque ele era um prisioneiro, estava sendo julgado em Roma. Então ele já chegou lá sem credibilidade. Quem poderia pensar o que ele era? Que ele podia ser um assassino, ele podia ser qualquer coisa. Ele chegou sem credibilidade. Mas a Bíblia diz que ele saiu da ilha cheio de honrarias. Olha o que o texto diz no versículo 10. Diz assim, eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Ei, olha bem para mim. Quando a gente vai dar numa ilha, fica calmo, fica tranquilo. Deus só está querendo abastecer seu navio. Amém? Deus só está querendo te abastecer para prosseguir viagem. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele sofreu um naufrágio, foi parar numa ilha, era para ele reclamar, não quero ficar aqui. Mas Deus disse, Paulo, fica calmo. Eu só estou querendo encher sua bagagem. Ei, na ilha é um lugar onde nós somos abastecidos para prosseguir viagem. Paulo chegou lá, náufrago, esparrapado,
Não tinha nada. Saiu de 3 meses com o quê? Com comida, com alimento, com roupa, com presente. Com certeza até um dinheiro ele deve ter ganhado. Ganhou ou não ganhou? Saiu de lá como um Deus. Todo mundo gostava dele. Ele abençoou a vida de todas as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode entrar na ilha sofrendo, esfarrapado, náufrago, mal. Deus vai tirar você da ilha com honra. Amém? Amém, gente? Deus fez isso com José. Ele passou anos e anos na ilha, mas saiu com o quê? Com honra. Sabe qual é o problema que a gente sai da ilha sem honra? Porque a gente não sabe perseverar. A gente não sabe esperar. Aí a gente desiste da ilha, né? Aí na ilha a gente pragueja, eu não quero estar nessa ilha. Deus não me esqueceu. A gente não vai ver Paulo fazendo isso. Vai, gente. Porque Paulo poderia muito bem ter dito: rapaz, eu vou parar de trabalhar para Jesus. Porque numa hora que eu decido pregar o evangelho, eu entro no navio, eu passo fome, eu náufrago e tempestade. Gente, tempestade num navio naquela época, imagina, balançou um pouco não. Vai parar na água, nadar, e ainda vai dar numa ilha. Quando o camarada chega numa ilha são e salvo, uma cobra pica ele, gente, sinceramente. Que ensina? É ou não é? Ele poderia ter reclamado? Não. Mas ele continuou firme na ilha dele, porque ele sabia que tinha um propósito. E lá ele foi abastecido para prosseguir viagem. Então, quando você estiver numa ilha, tem gente que diz assim: amém, pastora, glória a Deus. Eu sei que tem um propósito de Deus para mim. Eu fui chamada segundo um propósito. Tudo coopera. Eu sei que na ilha eu tenho que olhar para as pessoas. Eu sei que na ilha eu vou ser abastecida para prosseguir viagem. Mas o que é que eu faço na ilha? Porque às vezes a gente fica desesperado na ilha, não é? É ou não é, gente? A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde ir. Eu vou te dar alguns conselhos do que você faz quando você estiver na ilha. Primeiro, junta graveto. Vira para a irmã que está do seu lado e diz assim: vai juntar graveto. Não fala com vontade, diga: vai juntar graveto, irmã. Não fala com vontade, vai juntar graveto. Olha bem para mim que isso aqui tem uma verdade grande do Senhor para você. O versículo 3, a parte A diz assim: Paulo ajuntou um feixe de gravetos. Gente, quem juntava lenha para botar na fogueira naquela época era o quê? Escravo, servo, não é? Paulo era o quê? Apóstolo. Paulo tinha sido feito para juntar graveto? Não. Era para ele estar juntando graveto? Não. Era para os outros estar juntando graveto para ele. Era ou não era? Mas a Bíblia diz que Paulo foi juntar graveto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você for para a ilha, você não vai dizer o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Você vai fazer o que é necessário fazer. Paulo foi lá, ele quebrou a crista da onda. Porque eu sou apóstolo, porque eu sou doutor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tem gente que chega na hora da ilha, não sai da ilha com honraria e com bênção, porque diz assim: eu juntar graveto, vou nada. Aí Deus, tá bom, vou deixar a cobra te picar e aí tu morre aí duro no chão. Por quê? Porque na ilha ele foi fazer o quê? Foi juntar graveto. Tem gente que está passando uma ilha, uma situação difícil. O Brasil está em crise, a pessoa está desempregada. Aí tem um emprego inferior. Ah, não faço não, porque meu diploma não me permite. Ei, na ilha a gente não tem escolha, a gente faz o que é necessário. Então vai juntar graveto. Talvez seu casamento está passando por uma ilha. Você está numa crise no seu casamento. O que eu faço? Minha filha vai juntar graveto. Pedir perdão é juntar um gravetinho, é ou não é? É ou não é? Os homens que estão aqui, mandar um presente, uma flor, um chocolate, tratar bem, é juntar um gravetinho, é ou não é? Na vida a gente tem que juntar graveto. Porque às vezes a gente acha que é só uma coisa muito grande que vai fazer a gente sair da ilha. Não, são os gravetos pequenos que nós precisamos juntar todos os dias. Tudo que é de Deus e tudo que Deus faz sempre começa pequeno. Então nunca despreze as coisas pequenas. Nunca despreze um eu te amo, um me perdoa, um eu errei. Para você sair da ilha. Porque às vezes é só isso que vai tirar você da ilha. Aí você deixa de fazer, porque você acha que você é muito doutor, muito mestre, muito maravilhoso. Aí você perde de sair da ilha. Fica lá para sempre. Porque tem gente que fica mais tempo do que deveria na ilha. Fica ou não fica, gente? Fica. O que é que você precisa fazer na ilha também? Socorro próximo. O texto diz que Paulo foi fazer o quê? Foi visitar os doentes. Foi orar pelos enfermos. Mas tem gente que fica doente e diz assim: ninguém nunca me visitou da igreja. Sim, você faz visita? Porque você não pode reclamar se você não faz. Porque já viu que tem crente que é assim? Não, porque o pastor não veio me ver. Eu digo: quantos doentes você visitou esse mês? Se você não visitou nenhum, fica bem calado. Porque você não tem credibilidade nenhuma para falar dos outros que não foram visitar você. Não é, gente? Amém, minha gente?
Eita, chega, essa desceu seca agora na gente, não desceu? Desceu ou não desceu? Mas é a verdade. A gente só pode falar aquilo que a gente faz. Porque a Bíblia diz, assim como quereis que os outros vos façam, faça você também. Mas tem gente que não faz. Porque na ilha é o lugar da gente fazer o bem. A Bíblia diz que Jesus por toda parte andava fazendo o bem. A ilha é um lugar da gente socorrer o próximo. O que mais fazer na ilha? Estou correndo aqui, meu tempo. Só faltam 2 minutos. Vocês me dão mais 3? Quem me dá 3 minutos? 3, 6, 9, estou brincando. O que fazer na ilha? Não responda às críticas. Gente, o que foi que o apóstolo Paulo ouviu no verso 4? Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino. Não é brincadeira, não. A pessoa ir parar num lugar, ninguém conhecer e ainda ser chamado de assassino. O que foi que Paulo fez? Calado estava, calado ficou. Ei, quando a gente está na ilha, ó, fica caladinho, quem te defende é Deus. Deixa a cobra te picar e todo mundo vê que não vai acontecer nada com você, não é mais bonito? Do que você dizer, a cobra vai me picar e nada vai me acontecer. Perdeu a graça. Não foi? Qual o problema? Às vezes a gente está numa situação difícil, sempre levanta uma pessoa para caluniar a gente. É ou não é, gente? Ou eu estou falando, só em Pernambuco que acontece essas coisas? Aqui na Paraíba não acontece, não? Acontece? Então, quando você estiver passando uma situação difícil, que alguém resolver dizer o que foi que você fez, que você deixou de fazer, e criticar você e abrir a sua boca para falar mal de você, o que é que você faz? Ó, não responda às críticas. Quando você estiver na ilha, não responda não, meu filho. Deixa Deus responder por você. Foi isso que Paulo fez. Ele poderia ter dito, eu não sou assassino não, eu sou um apóstolo, eu sou um pregador do evangelho. Nada. Ele ficou calado, deixou a cobra picar, deixa Jesus mostrar. É assim que a gente tem que fazer, gente. Na ilha é o lugar onde a gente ama as pessoas, não é o lugar onde a gente se defende, não, a gente nem se defende, nem se ofende, não. A gente abençoa. A ilha é o lugar onde Deus vai defender você. Descansa. Ama as pessoas. Paulo fez isso. E em último lugar, quando você estiver na ilha, não enterre seus sonhos lá. Eita, olha para a mulher que está do seu lado e diga assim, não enterre seus sonhos na ilha. Mas fala com vontade, diga, não enterre seus sonhos na ilha. Amém, gente? Olha bem para mim. Quem enterra coisa na ilha é pirata. A gente não é pirata, é? Gente, Paulo estava numa ilha. Ele podia ter enterrado o sonho dele ali. Ele poderia ter dito, nada vai dar certo mesmo. Não vou mais pregar o evangelho em Roma. Não vou mais levar Jesus para César. Ou então ele poderia ter dito assim, rapaz, eu não vou sair mais daqui não. Aqui eu sou um Deus. Todo mundo me ama agora, porque eu oro pelas pessoas, os enfermos são curados. Eu vou sair daqui nada. Para ir ser julgado ainda por cima em Roma. Podia ou não podia, gente? Ele podia ter enterrado o sonho dele na ilha. Mas ele não fez isso. Porque Paulo foi chamado segundo um propósito. E o propósito de Paulo era chegar em Roma e pregar o evangelho para César. Ei, não desista dos seus sonhos. Não importa o que você esteja passando, não importa qual a ilha que você esteja vivendo, não desista dos seus sonhos, porque onde os seus olhos chegarem, seus pés vão chegar. Você precisa continuar, você precisa perseverar, por mais difícil que seja, não desista dos seus sonhos. Eu podia ter enterrado meu sonho na ilha, que eu também passei já a minha ilha. Eu fiquei 3 meses no UTI de um hospital com a minha primeira filha. E o Senhor a levou. E eu podia pensar, nunca mais vou ser mãe de novo. Poderia ou não poderia? Poderia, a médica me deu essa possibilidade. Ela disse, se você tiver uma falha cromossômica, nunca mais você vai ser mãe. Se você tiver um filho, vai nascer com problema do mesmo jeito. Mas eu não enterrei meus sonhos na ilha. Eu disse, Deus vai me tirar dessa ilha. E mais, Deus vai me tirar essa ilha com o meu navio abastecido. Porque quem persevera sai da ilha com honra, gente. Não fica na ilha, não fica preso, não enterra seu sonho na ilha. Porque tem algo mais de Deus para você. Paulo saiu da ilha e foi para Roma. E a Bíblia diz que depois de 300 anos, o evangelho se espalhou por toda Roma, porque Paulo não desistiu dos seus sonhos. Você já imaginou se Paulo tivesse desistido? O que seria de Roma?
Não desista dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque a ilha é um lugar de parada. A ilha é um lugar de passagem. Você foi chamado segundo um propósito. Você precisa olhar para o seu propósito e não para a ilha. Para Paulo, a ilha dele durou quanto tempo? 90 dias. Foram 3 meses na ilha. Para José durou quanto? 13 anos. Aí nessas horas a gente diz, eu queria que fosse Paulo. É melhor 90 dias do que 13 anos, não é, gente? Para mim foi 3 meses na UTI. Para você, eu não sei quanto tempo você está na sua ilha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Jó foi parar numa ilha. E quando ele saiu, ele disse assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha bem para mim. Se você está enfrentando uma ilha, se você já enfrentou uma ilha, se você conhece alguém que está enfrentando uma ilha, como qualquer mulher que pode estar sofrendo, e esse é um momento de alerta contra o sofrimento, nós precisamos entender, eu vou sair da ilha, eu vou sair com minha bagagem abastecida, porque eu não vou enterrar meus sonhos na ilha, e depois disso tudo eu vou poder falar, eu conheço a Deus face a face.